Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. 100 dias depois, há quem já não tenha medo de Donald Trump. O Nobel da Economia prevê uma subida da inflação que pode chegar aos 5% nos Estados Unidos e uma recessão já este ano. International trade is a system. It's not just the particular levels of tariffs that creates uncertainty around the world. It could cause a global recession. In this year or next year? Oh, well, the United States this year. A administração Trump está prestes a concluir na próxima quarta-feira os primeiros 100 dias deste segundo mandato. Neste período aconteceu de tudo. Os Estados Unidos saíram da Organização Mundial de Saúde e os invasores do Capitólio foram perdoados. Donald Trump propôs tomar conta de Gaza e transformar o território numa Riviera Francesa. Apadrinhou os cortes de Elon Musk nas instituições federais, nomeadamente o fim da assistência humanitária, e transformou a Casa Branca num stand da Tesla. Acabou com o isolamento de Vladimir Putin, chamou o ditador Volodymyr Zelensky e exerceu pressão para que a Ucrânia aceitasse uma proposta com concessões à Rússia. J.D. Vance foi a Munique dar um sermão à União Europeia, instou os europeus a aumentar o investimento em defesa e criticou-os pela atitude perante a imigração. As universidades foram acusadas de tolerância para com o antissemitismo e perderam financiamento. Alguns estudantes foram detidos pelo ativismo pró-palestiniano e os seus diplomas revogados. Supostos membros de gangues foram enviados para uma prisão de segurança máxima em El Salvador, à revelia do Supremo Tribunal Federal e sem culpa formada. Canadá e Groenlândia foram objeto de cobiça e está em curso uma guerra tarifária que provoca receios de uma recessão global. Como ouvimos no som de abertura, o Nobel da Economia, Paul Krugman, preveu, em entrevista à RTP, que os Estados Unidos entram em recessão já este ano. De facto, os Estados Unidos e o mundo mudaram bastante nestes 100 dias. Pretexto para esta conversa com Daniela Melo, cientista política e professora da Universidade de Boston. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Daniela Melo, obrigado por ter vindo a este P24. Embora tenha baixado o índice de aprovação de Trump, oscila entre os 42% e os 45%, segundo algumas sondagens. O que é que isto quer dizer? E, sobretudo, como é que estão os Estados Unidos hoje, após estes 100 dias de governação da presidência Trump? Olá e obrigada pelo convite. Como estão os Estados Unidos hoje? Estão cheios de incerteza, eu diria, mesmo para a população em geral. Há muita incerteza sobre as tarifas, há muita incerteza sobre o Estado de Direito, há muita incerteza sobre a imigração, sobre a política da educação. Quer dizer, podemos fazer aqui uma lista muito longa, mas sem dúvida nenhuma estes primeiros 100 dias da administração de Trump trouxeram-nos mudanças abruptas, sem uma grande visão estratégica que pudesse acalmar os receios dos americanos no que diz respeito a temas que lhes importam imenso, ou seja, a carteira, os preços dos bens, a possibilidade de uma recessão, a possibilidade de terem ou não terem capacidade, por exemplo, de repagar os seus empréstimos de educação, que esta semana tem sido um dos grandes temas aqui nos Estados Unidos. Portanto, temos visto uma reação a essa volatilidade que não é positiva para Donald Trump. É verdade que Donald Trump é um presidente que supostamente não voltará a eleições. Digo supostamente porque ele próprio tem posto isso em questão. Mas também sabemos que Donald Trump é muito sensível às sondagens, sobretudo às sondagens sobre, enfim, de favorabilidade, sobre se os americanos estão com ele ou não, e sabemos que ele presta atenção às sondagens, à opinião pública e aos mercados. E temos visto realmente reações também a isso. Mas antes de falarmos das reações de Trump, eu acho que vale a pena falarmos dos temas em particular, porque é verdade que a taxa de aprovação de Trump tem estado entre os 42% e os 45%, que é relativamente baixa para um presidente que entrou em funções apenas há 3 meses, mas quando vamos ver estes temas, vemos que os americanos estão extremamente preocupados com as áreas de intervenção deste governo. Por exemplo, em termos do custo de vida,
A taxa de aprovação do presidente é de apenas 31%, de acordo com a Reuters e a Ipsos, que lançaram uma sondagem no dia 23. Se falarmos do que os americanos chamam rule of law, o Estado de Direito, apenas 35% dos americanos dizem concordar com as medidas do presidente. Se formos às tarifas, 36%. Portanto, estamos aqui a falar de valores que seriam assustadores para qualquer presidência, para qualquer partido, sobretudo porque estas têm sido as principais áreas de intervenção do governo. Portanto, vemos realmente que a opinião pública se está a virar mais rápido contra estes posicionamentos do governo, estas políticas do governo, do que contra o próprio Donald Trump. Mas todos os indicadores vão na mesma direção. Ou seja, a favorabilidade de Trump está em descida e a favorabilidade das suas medidas estão a níveis críticos. A única medida que continua a dividir os americanos mais ou menos em partes iguais é a questão da imigração, em que temos, segundo esta sondagem, 45% a favor das medidas que o Presidente tem tomado em relação à imigração e 46% absolutamente contra. Portanto, vemos realmente aqui os americanos completamente divididos nessa questão. O Paul Krugman, no Prémio Nobel da Economia, esteve em Portugal e disse acreditar que os Estados Unidos poderão entrar em recessão ainda este ano e que a inflação irá subir. Isso significa que a população começa a estar ciente disso? A população está completamente ciente disso. Aliás, esta guerra comercial teve efeitos bem visíveis na opinião pública americana, apesar das mensagens da Casa Branca de que as tarifas seriam algo que iria ajudar a classe trabalhadora, a classe média dos Estados Unidos. O que as sondagens têm mostrado muito claramente é que os americanos não acreditam nessa mensagem vinda da Casa Branca e que realmente a mensagem que tem entrado, que tem passado, é de que estas tarifas vão levar a uma inflação. E não só a inflação, mas ao perigo de uma recessão económica, um abrandamento completo na economia. Ora, isso é exatamente o oposto daquilo que Donald Trump prometeu, não só ao seu eleitorado, a todos os americanos, obviamente. Ele prometeu que iria abrandar ainda mais a inflação, que traria mais emprego, mais trabalho para os americanos, e nas últimas 2-3 semanas vimos realmente o eleitorado, mesmo à direita, mostrar uma divisão em termos desse apoio a Donald Trump nas questões económicas. Portanto, a confiança dos republicanos na capacidade do presidente dirigir a economia fragilizou-se tremendamente nos últimos 3 meses e as sondagens demonstram-no com muita claridade. O MAGA parece ter tomado conta do Partido Republicano. Até ver, não há sinais de discórdia dentro do partido, pelo menos publicamente. Sim, é verdade. É verdade que estes primeiros meses da administração havia... Vou dar um passo atrás, talvez seja mais fácil pensar nisto desta maneira, que é o seguinte, que antes de Donald Trump assumir a presidência pela segunda vez, em janeiro, falou-se imenso sobre qual seria o posicionamento do partido. Se o partido se alinharia completamente com Donald Trump, até mesmo com pedidos, enfim, pouco legais, como por exemplo os pedidos que o Presidente fazia antes de entrar em funções para que o Congresso se demitisse das suas funções de nomear indivíduos para o governo. E as opiniões dividiam-se sobre se isso aconteceria ou não, mas o que vimos realmente é que Donald Trump conseguiu assustar o seu próprio partido. Portanto, as poucas vozes que se iam levantando contra alguns dos posicionamentos do Presidente calaram-se inicialmente. E só nas últimas 2 semanas, com todo este alvoroço em torno da guerra comercial, em torno
em torno do escândalo de El Salvador, das deportações para El Salvador, do posicionamento da administração face a ordens dos tribunais para trazer de volta esses indivíduos, para parar esse tipo de deportações. Portanto, só nestas últimas 2 semanas é que começamos realmente a ver sinais de vida vindos do Partido Republicano. Vimos a Lisa Murkowski, mas vimos também senadores republicanos ligados a comitês importantes na área da inteligência, por exemplo, a falarem muito diretamente sobre o escândalo do Signal, o escândalo em que um jornalista foi adicionado a um grupo de mensagens da Signal, onde foram revelados basicamente segredos da operação dos Estados Unidos no Iémen. Portanto, começamos a ver algum movimento, começamos a ver alguma capacidade de reação, mas é ainda reduzida. E é reduzida por uma razão bastante óbvia. Há um medo de que Donald Trump ataque diretamente os membros do seu próprio partido, sempre se mostrou muito disposto a fazê-lo, que os ataque não só nas redes sociais e não só da Casa Branca, mas que o faça de uma forma muito direta, ou seja, removendo a esse indivíduo fundos de campanha para as suas campanhas eleitorais, portanto, apoiando indivíduos que estejam dispostos a concorrer contra esses próprios candidatos dentro do próprio partido, porque temos que nos lembrar que Donald Trump, neste momento, não é apenas o presidente, não é apenas um presidente republicano, mas que a sua família também controla o Comitê Nacional Republicano, e o Comitê Nacional Republicano controla quem receberá que fundos e que apoio nas campanhas eleitorais que se avizinham já no ano que vem, não é? E depois, daqui a 2 anos, a nível nacional, mais uma vez. Portanto, há muito a perder para os indivíduos dentro do Partido Republicano ao entrar em guerra aberta ou em confronto com o presidente. Portanto, o partido acaba por ficar refém do próprio presidente e, como referiu a senadora Lisa Murkowski, disse ter medo e que sentia retaliação, alguma ansiedade de expressar a sua própria opinião por recear essa retaliação. Portanto, há um risco de autocensura. E no Partido Democrata, aparentemente mergulhou numa grande letargia após a derrota eleitoral. Temos assistido nas últimas semanas à tomada de posição de Barack Obama ou Al Gore e uns comícios com milhares de pessoas de Alexandria Ocasio-Cortez e de Bernie Sanders. Há uma nova oposição a nascer nos Estados Unidos. Isto é também sintoma de uma rebelião dentro do próprio Partido Democrata? Sim, o Partido Democrata tem tido alguma dificuldade em reagir imediatamente a Donald Trump, até porque Donald Trump entrou com uma estratégia de enfim, ataque em todas as frentes, não é? O que torna também bastante difícil, porque os temas todos os dias mudam radicalmente com as ações executivas que o Presidente vai assinando, e isso dificulta claramente o trabalho da oposição também em manter um foco de atenção, não é, para o ataque. Portanto, o Partido Democrata tem sido muito lento nesta reação e muito criticado pela sua base eleitoral também. O primeiro sinal de vida que vimos do Partido Democrata realmente veio da ala mais progressista, portanto, a AOC e o Bernie Sanders a AOC é o Ocasio-Cortez, e o Bernie Sanders, que são mais à esquerda, digamos, da média do partido, têm feito comícios por todo o país, que têm trazido comícios que têm juntado dezenas de milhares de democratas, porque há realmente uma fome de atenção e de voz e de mobilização, há uma vontade de resistência, mas tem havido uma falta de liderança para essa resistência. Portanto, temos visto alguns casos muito interessantes, mas realmente o que os comícios do Bernie Sanders e da Ocasio-Cortez mostram é que há muita gente à espera de ser mobilizada. Portanto, há aqui um ponto de viragem, um ponto de inflexão, e acho que estamos a chegar a ele. Ou seja, até há 2 semanas atrás, realmente a impressão no país, e certamente à esquerda, era de medo, de uma instalação do medo. Eu
eu diria aqui que, enfim, em termos teóricos, isto lembra-me imenso, por exemplo, o panóptico, a ideia do panóptico de Foucault, que se tinha instalado o medo de retaliação, e esse medo de retaliação estava a levar à autocensura, estava a levar a autocensura tanto à esquerda como à direita, como nas universidades, como, enfim, até em alguns jornais e meios mais mediáticos e por aí fora. Mas nas últimas 2 semanas, essa percepção de força que Donald Trump tinha conseguido lançar durante os primeiros 2 meses começou a quebrar-se. Começou a quebrar-se com os recuos nas tarifas, começou a recuar com a decisão, por exemplo, da Harvard de fazer frente às imposições que a administração lhe fazia, e muitos outros exemplos, ou seja, há claramente aqui um pushback, não é? Uma retaliação, digamos assim, em várias frentes, tanto por ordens dos tribunais e dos juízes, como pela Harvard e outras instituições de educação, como do resto do mundo também, não é? Que se tem posicionado, mesmo os europeus, vimos, por exemplo, von der Leyen posicionar-se numa entrevista que deu ao Die Zeit aqui há alguns dias, de uma forma inédita, dizer que basicamente sim, que estávamos, por outras palavras, que os europeus tinham os seus interesses, que os americanos tinham os seus e que os europeus tomariam as rédeas do seu próprio futuro. Portanto, porquê é que eu dou estes exemplos? Porque neste momento, há aqui um recalibrar de Trump, muito claro, não é? Porque ele perdeu muito terreno e perdeu muito de gás que teve nos primeiros 2 meses, e criou-se aqui uma estrutura de oportunidade, não é? Para várias vozes se começarem a levantar ao mesmo tempo contra a administração. E eu prevejo que, a menos que haja, obviamente, algo enfim, que ainda não sabemos que possa acontecer, a menos que Donald Trump tenha uma grande vitória nos próximos dias nestas frentes, o que estamos a ver realmente é uma reação como não tivemos até agora. E essa reação começou na semana passada e levanta-se cada vez com mais força, levando, por exemplo, indivíduos como a Lisa Murkowski, de quem estávamos a falar, a finalmente decidir falar abertamente sobre esta autocensura, esta sensação de pressão constante que nos leva a recear pelos nossos trabalhos, pela nossa vida, enfim, para os americanos que estão aqui, que são naturalizados ou que tenham só cartão verde, por exemplo, sentem-se completamente atacados pela administração e sentem que, se falarem abertamente sobre este tipo de assuntos, podem ter a sua vida virada ao contrário, podem ser expulsos do país. Portanto, Daniela, 100 dias depois de Trump, os Estados Unidos poderão estar a perder o medo. Falta saber o que é que vão acontecer nos 1361 que ainda faltam. Obrigado, Daniela, por ter participado nesse episódio. Obrigada. Hoje é segunda-feira e dia de mais um podcast Biblioteca de Bolso. A convidada deste episódio é Inês Castanheiro, autora e uma das criadoras do projeto Bairro dos Livros no Porto. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.